Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre fatos, acontecimentos, informações que ocorrem e que têm, de alguma forma, implicação tanto sobre aquelas empresas que fazem parte da nossa carteira aberta, como o que pode acontecer com essas empresas dentro da nossa bolsa de valores. Eu normalmente trago as logos das empresas que a gente conversa, ou até outros tipos de organizações, em preto e branco. Desta vez eu trouxe uma em colorido para que você identifique as cores verde, amarelo e vermelho e veja uma correlação que pode haver principalmente com a logomarca do governo federal. E o que nós vamos analisar hoje começa com esse documento que está publicado no site da Uniafro e ele é assinado aqui pela comunicação da Uniafro e é do dia 15 de março de 2024, portanto, a última quinta-feira. Hoje é dia 18 de março de 2024, segunda-feira. E o que ele nos traz aqui de relevante é que a Uniafro Brasil divulgou o relatório enviado ao Ministério Público Federal propondo ações de reparação histórica à população negra. Nós vamos dar uma entendida sobre isso a partir de tudo o que ocorreu e até que se chegou nesse documento. Então, esse aqui é o documento que foi enviado para o Ministério Público Federal, dia 14 de março de 2024, portanto, na última quinta-feira. E aqui vai constar tudo o que nós vamos ver naquela reportagem. Entretanto, melhor iniciar desde que nós temos as informações e que foram discutidas aqui no canal. A partir dessa reportagem do Estadão, ela é assinada por Marcelo Godoy e veja que ela é do dia 28 de setembro de 2023. Do ano passado, portanto. O Ministério Público Federal ele abriu um inquérito para investigar a participação do Banco do Brasil na escravidão. E dentro do próprio documento do inquérito, né, que tem essa característica investigativa, já é pedida a possibilidade de reparação. E veja que a ação ela é baseada em estudos sobre relação do banco e de seus acionistas com o tráfico negreiro. Se nós olharmos aqui um pouquinho mais para baixo, nós vamos ver que essa investigação do Ministério Público Federal trata-se da primeira investigação desse tipo no Brasil. Mas antes de avançar aqui, deixa eu ir mais para o final aqui da matéria, porque depois eu volto lá para cima, é porque essa ação ela nasce de uma notícia, de fato, apresentada por 14 professores universitários de 9 universidades brasileiras e 2 americanas. Então, veio a partir do ambiente acadêmico, o que embasou a abertura desse inquérito feito pelo Ministério Público Federal. Em relação à reparação, o Banco do Brasil, ele mesmo já começa a se manifestar, ele entende que essa é uma responsabilidade de toda a sociedade, no entendimento do Banco do Brasil. E aí, o que nós podemos ver é que a eventual reparação necessária ela é para os descendentes dos negros africanos escravizados e em todos os âmbitos. Então, eu imagino que está falando aqui em vários aspectos, né, da vida dessas pessoas. Por exemplo, educacional, religioso, etc. E essa ação de cunho investigativo, mas também reparatório, ela mira, ou seja, ela aponta para Banco do Brasil e os seus acionistas por contribuição com o processo de escravidão e tráfico negreiro durante o Império. De 1822 é quando foi proclamada a independência do Brasil, e 1888, quando foi publicada a Carta de Abolição. O Estadão ainda procurou o Banco do Brasil, que informou que foi notificado sobre o inquérito e vai comparecer à reunião. Acho que a reunião é para ter as preliminares. O jurídico da instituição analisará o teor do documento e prestará as informações necessárias dentro do prazo previsto. E depois nós saltamos para este documento aqui, que está publicado no site do Banco do Brasil, no setor da imprensa. Na verdade, você não consegue achar muito fácil. Ele é bem difícil de ser localizado porque ele não aparece tão direto na parte de imprensa.
E ele aqui é assinado pela parte institucional e ele é do dia 29 de setembro de 2023, portanto, ele é um dia depois daquela notícia do Estadão. E nesse posicionamento institucional, o Banco do Brasil ele defende diálogo em favor da reparação por escravidão. Então, ele segue mais ou menos nessa toada, para continuar protagonizando e envolver toda a sociedade na busca pela aceleração do processo de reparação. E o Banco do Brasil, ele se manifesta que, em relação à reparação histórica, o Banco do Brasil entende que essa é uma responsabilidade de toda a sociedade. Naturalmente, né, que essa é uma posição do Banco do Brasil e ele está tentando dividir essa questão, já que ele é o investigado, com outros entes. Evidentemente que dentro daquilo que o Banco do Brasil entende como reparação. Veja que em julho de 2023, o Banco do Brasil assinou um monte de protocolos aqui, né, de intenção com o Ministério da Igualdade Racial. Esse aqui não é o Ministério Público, é um dos ministérios do Executivo, a fim de unir esforços em ações direcionadas à superação da discriminação racial, a inclusão e outros itens aí correlatos com essa questão. E aqui ele vem o que ele está tentando promover, né? Ingresso de jovens no mercado, a valorização, iniciativas, etc., sendo que a nota em si tende muito nesse sentido de mostrar o que o Banco do Brasil já vem fazendo. Em agosto de 2023, o Banco do Brasil ele se tornou embaixador de 3 importantes movimentos de direitos humanos da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. E aí tem 3 ali que vão mais ou menos nesta mesma linha. E elas, aqui é um feminino, né? Elas Lideras 2030, que é aquela Agenda 2030, uma com relação à questão salarial e outra com relação à questão étnica. Mais abaixo, no fecho do manifesto do Banco do Brasil, ele se diz à disposição do Ministério Público para continuar protagonizando e envolvendo, aqui devia ser, né, toda a sociedade na busca pela aceleração do processo de reparação. Então, por tudo que a gente está vendo, o entendimento do Banco do Brasil é que essas ações, essas medidas que eles estão fazendo, anda em linha com aquela pretendida reparação. De forma que, para o Banco do Brasil, esse seria o caminho. E agora, retornando aqui para o documento da Uniafro, então, a instituição, eu diria, né, a organização, melhor dizendo, ela divulgou um relatório enviado para o Ministério Público Federal, aquele que eu mostrei lá no início, resultante de um seminário internacional sobre reparação histórica realizada no auditório da reitoria da Unifesp. E até curioso, porque se o seminário é internacional, né, por que teria esse aspecto de envolver uma empresa nacional? É uma coisa que a gente já começa a se questionar. Isso aí aconteceu no dia 2 de março de 2024, foi promovido pela Uniafro Brasil. Então eu imagino que deva ter uma Uniafro internacional, pelo que estou tentando depreender daqui. A agência Alma Preta, o Instituto de Referência Negra Peregum, então são 3 organizações, e mais a Pró-Reitoria de Ação Afirmativa da Unifesp, que é onde o fato foi realizado. Se você entrar lá, neste aqui, você vai encontrar aquele documento que foi enviado ao Ministério Público. E assim nós podemos até ver o que o documento em si, de forma resumida, ele pleiteia, ou ele tenta conseguir. Então, a partir de recursos do Banco do Brasil, então é específico, é para o Banco do Brasil, que criem-se fundos para investimentos e reparação histórica em sua dimensão política, social e econômica. Aquelas que a gente ouviu falar lá na reportagem do Estadão. E para efeitos do cálculo de valores, então tem valores envolvidos, eles chegaram a uma conclusão sobre os valores. Então, para efeitos de cálculos e valores, considere-se o percentual de 30% do lucro anual por 136 anos,
que é o tempo decorrido desde a abolição, lá em 88, até os dias de hoje. Então eles contaram de 1888 até agora 136 anos. E que por meios oficiais e considerando métricas econômicas vigentes, aqui está falando dos reajustes, projete-se o valor de 30% do lucro do banco em 2023, que foi de 35,6 bilhões, multiplicando por 136 anos, para assim chegar ao valor total da indenização reparatória. Então é isso que está sendo pleiteado nesse documento. Aqui tem um cálculo. A gente pode ver aqui, ó, ele chama de memória de cálculo. Pega 30% de 36,5, que vai dar 10,6 bi, e multiplica isso por 136 anos, e aí ele coloca aqui um número, tá? Esse número aqui, só de olhar assim a gente vê que tem um equívoco. Então vamos tentar ajustar esse cálculo aqui. Vamos começar por esses 10,68 bi. Traduzindo em bilhão, então são 10 bilhões 680 milhões. Seria mais ou menos esse valor anual a ser pleiteado. Esse valor aí, vezes 136 anos. Então, só para a gente ter uma ideia, ó, aqui está o milhar, centenas de milhares, milhões, bilhões e aqui no 1 trilhão. Então veja que tem um pontinho aqui. Então o correto não é 1.450 trilhões. Aqui ou é 1.450 bilhões ou é 1,4 bilhão. Então só para a gente corrigir, é essa referência que nós vamos ter. E que se estabeleça um prazo máximo de 20 anos para as transferências desses valores aos fundos de reparação. Em outras palavras, o que se pretende é pegar esse valor que está aí e dividir ele por 20. Neste caso, é como se o Banco do Brasil, pelo que eles estão dizendo aí, tivesse que pagar por ano 72,6 bilhões, que é praticamente o dobro dos 35 bilhões de lucro líquido do banco. Então só aí a gente já vê que tem uma coisa meio esquisita no que está sendo pleiteado. E ainda aqui completando, pelo menos o documento, ou o resumo do documento, nós podemos ver que é colocada aqui uma proposição, né, que o Banco do Brasil possa buscar empréstimos com o BNDES, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e entre outros, para que tenha saúde financeira para arcar com os custos da reparação sem que isso comprometa a sua operação e liquidez. Ou seja, vamos supor que o Banco do Brasil mantivesse esse mesmo lucro líquido que aconteceu no ano de 2023 e buscasse o dobro disso, a outra metade daquele 1,4 bi junto a instituições financeiras. Então, basicamente, ele ficaria 20 anos sem ter lucro, se fosse isso, e ainda tem que fazer uma composição matemática ajustada para que, mesmo pagando prestações da dívida, porque isso é uma contração de dívida, ele possa seguir nisso que está sendo proposto pela organização, né, de maneira que isso não, ou seja, sem que isso comprometa, né, ou seja, não comprometa sua operação e sua liquidez. Uma questão que a gente pode estabelecer como parâmetro para a gente analisar isso é o que seria o valor de mercado do Banco do Brasil. Veja que o Banco do Brasil ele possui 2,8 bilhões de ações. E o preço da ação, ao tempo que eu estava fazendo esse vídeo, R$ 57,51. Assim, se nós considerarmos o preço da ação, R$ 57,51, e o número de ações que o banco possui, 2,8 bilhões, então o valor de mercado atual do Banco do Brasil seria 164,7 bilhões. E a indenização que se pretende ela é de 1,4 trilhão. Portanto, ela é 8,79, quase 8,8 vezes maior que o valor de mercado do banco. Então ele vai indenizar
quase 9 vezes o seu tamanho. Ou seja, para o que é pleiteado, teria que se ter mais, só para pagar assim, mais outros 7 ou quase 8 bancos do Brasil. Ou seja, não sei se fica claro para quem está pleiteando qual é o tamanho do que está sendo pleiteado. O fato é que às vezes, principalmente o Brasil no momento que ele vive, se essas coisas não forem analisadas com certa prudência e certa cautela, isso aí vai andando por esse caminho, nós podemos chegar a distorções muito impactantes para as empresas, para a sociedade no geral. Eu não sei exatamente por que caminhos essas organizações andam, mas o fato é que parece que isso não anda muito em linha com o real desenvolvimento que é necessário para o nosso país, principalmente porque o desenvolvimento é o fator preponderante para que a gente consiga cada vez mais alcançar para a população brasileira condição para sair do seu patamar de miserabilidade. Veja, aqui no site do no site da Futura, o PISA, o que é o PISA? Avalia a educação, o nível da educação no Brasil. Ele é vinculado à OCDE, que é a organização dos estados para fins do desenvolvimento econômico, dos países, né, para fins do desenvolvimento econômico. E veja que o Brasil, na parte educacional, ele fica aqui nas últimas posições, em matemática, em ciência e leitura. Esses aqui são os dados dados mundiais, o nome do site é Dados Mundiais, e aqui ele é sobre o QI. E nós podemos olhar aqui, mais abaixo, que o Brasil, ele fica, em termos de QI, na 69ª posição, desculpa, errei aqui, só um instantinho, na 68ª posição. E o QI médio do brasileiro, que fica nesta coluna aqui, ele é de 83. Então, QI, esse é o médio, né? Então veja que a média do QI do brasileiro, como a gente pode ver aí, é prejudicada, e eu nem vou falar sobre os comparativos que falam sobre entre QIs para você, vou deixar a seu encargo o quanto é baixo o QI médio do brasileiro. E veja aqui nessa publicação do X, do Márcio Pockmann, ele é o presidente do IBGE, do atual governo, e ele cita aqui a Universidade Johns Hopkins, que é uma universidade de Baltimore, e que entre 157 países, em nível de miserabilidade ou de pobreza, o Brasil está na 27ª posição. Que ainda em primeiro lugar, qual é o país mais pobre? É o Zimbábue. Então, o país mais pobre, número 1, o Brasil 27º entre 157 países. E aqui nessa pesquisa, que foi publicada na BBC News Brasil, veja que foi um índice criado por um economista que classifica países por felicidade. E o Brasil, ele é colocado como o 4º país mais triste dos que foram colocados nessa pesquisa. Portanto, nós temos um país ignorante, um país burro, um país miserável e um país triste. De forma que, se nós não alcançamos as pessoas uma economia consistente de mercado, que a pessoa possa ter um consenso, uma ciência de prosperidade, ou seja, o que é prosperidade? Quando você olha para o ano seguinte, ou ele vai ser igual a esse ou um pouquinho melhor. Quando é impróspero, o contrário de prosperidade, você torce para que o ano seguinte seja igual a esse, pelo menos igual. Então, o Brasil está colocado nessa condição de não andar para frente, ao contrário, a gente tem uma expectativa quase sempre negativa em relação ao país, e muito do que vem por trás desta expectativa negativa é por conta de nós não sabermos fazer os pedidos do jeito certo. Esse pedido da Uniafro é um pedido aviltante, o que sinaliza para nós o quanto se tem colocado dentro da sociedade brasileira a ideia de um Estado que vai cuidar do brasileiro. Isso está desde a Constituição de 88, coisa que nunca acontece. E cada vez se busca essas alternativas como se fosse um ente
pagando por todas as desgraças que nós vimos agora há pouco que acontecem no país. E essas desgraças, elas não são única e exclusivamente de cunho governamental. Também são, porque muitas vezes nós fizemos escolhas, principalmente dentro do critério político, de algo que venha nos acolher e esperamos que instituições nos acolham, quando na verdade somente as pessoas podem ser, principalmente fora do Estado, geradoras de riqueza. O Estado não gera riqueza nenhuma e buscar tirar dos outros para fazer entrega, seja por reparação, seja por melhoria, na realidade nós vamos na direção de muitas vezes quebrar instituições sem retirar as pessoas da condição de miserabilidade, da condição de pobreza, de ignorância que elas se encontram, e de tristeza principalmente. É um caminho totalmente tortuoso. Na realidade, os parâmetros educacionais, a meu julgar pelo menos, deveriam ser exatamente na linha de colocar nas pessoas um conceito de que elas são responsáveis pela sua prosperidade e o governo tem que ser um facilitador, tem que sair de cima dos ombros das pessoas, tem que parar de ficar tirando tudo que pode, aumentando imposto, fazendo imposições sobre empresas privadas principalmente, fazendo rifa de cargos públicos e depois, quando todo mundo fica numa situação de miserabilidade, bom, vamos sangrar mais as empresas. Ou seja, se nós fizermos isso, vamos gerar mais ignorância, vamos gerar mais pobreza, mais miserabilidade e mais tristeza. São os traços de um país que acaba se desvirtuando principalmente pelos fundamentos das suas ideias. Eu trago essas informações aqui não no sentido crítico. Eu, na realidade, eu deixo bem claro, eu não me importo nem um pouco com questão étnica, questão de cunho sexual, questões de cunho etário ou questões de qualquer outro tipo dessas que só segmentam a nossa sociedade. Toda vez que ela é segmentada, o que a gente tem visto é aumentar os indicadores de pobreza, os indicadores de ignorância, os indicadores de tristeza, no caso, como a gente viu agora há pouco, porque nós acabamos brigando entre nós e não chegando a lugar nenhum dentro de um país que não vai para lugar nenhum também. Bom, mas dito isso, já foi longe demais, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, pode ser que não também, mas estou louco para ver o seu comentário, interessado muito em saber. Eu vou ficando aqui, me despedindo de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.